Oi, turma. Tô gravando aqui uma revisãozinha de português pro teste de segunda-feira, para vocês chegarem bem preparados, com um conteúdo bem fresco, bem recente na memória de vocês. Vou tentar ser rápida, tá? Até porque o conteúdo vocês já sabem, então vou ser bem objetiva. Vou tentar ser o mais clara possível para vocês poderem arrasarem no teste de segunda-feira, beleza? Só para relembrar os conteúdos que vocês viram até agora e que a gente vai revisar. A gente vai falar de preposições, combinação e contração de preposições, coesão e coerência. Vamos começar então falando das preposições. Galera, eu trouxe aqui, antes de explicar o que são as preposições, essa lista, de quais são as preposições, porque é importante vocês baterem o olho e já reconhecerem, tá? As preposições essenciais. E elas são a, após, até, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre e traz. No livro de vocês, o livro complementar, que tem a parte de gramática, também tem um quadro com as preposiçõezinhas, mas enfim, tentem memorizá-las para quando vocês baterem o olho, já sabe que ele tem uma preposição. Vamos lá, então, o que são as preposições, Para que elas servem? Qual é a função delas dentro de uma frase? Bom, elas são termos que ligam palavras dentro de uma oração, estabelecendo relação de sentido. Elas podem indicar lugar, tempo, causa, finalidade, entre diversas outras relações de sentido, tá? Exemplo de frase, então, como a preposição. A gente tem aqui o primeiro exemplo, vou para a escola. Quem é a preposição aqui? Já está até destacado, É o para. Ela está ligando o verbo vou com o complemento à escola, estabelecendo uma relação de sentido. Concordam comigo? Já o segundo exemplo, cheguei antes do horário. Aqui a gente tem a preposição em destaque de novo, antes, mais uma vez ligando o verbo e o complemento, e aqui a gente percebe uma relação de tempo, Em que momento a pessoa chegou antes do horário. E aqui a gente tem mais alguns exemplos das relações estabelecidas, que as preposições estabelecem. Exemplo de quando ela está indicando lugar, o livro está sobre a mesa. Então, aqui a preposição sobre indica onde o livro está. Tempo. Cheguei antes do almoço. Igual o exemplo que eu acabei de falar, no slide anterior. Antes está indicando o momento em que a pessoa chegou, o momento em que algo aconteceu. Quando que a pessoa chegou? Antes do almoço. Também temos aqui um exemplo com a relação de finalidade. Estudo para a prova. Então, para, a gente já viu aqui que pode ter mais de uma relação estabelecida, Pode ser de destino, aqui, no caso, está indicando finalidade. Por que a pessoa estuda? Qual o objetivo dela? Estuda para a prova. Beleza? Então, as preposições são essenciais para dar sentido às frases, galera. Uma característica importante que vocês precisam saber sobre as preposições é que elas podem se combinar com outros termos dentro de uma frase, tá? E aí, essa combinação a gente vai chamar de combinação ou contração. E existe uma diferença entre a combinação e a contração. A gente vai chamar essa junção da preposição com outra palavra de combinação quando não houver alteração nem na preposição e nem na palavra que está se juntando com a preposição. Por exemplo, quando eu junto a preposição a mais o artigo o, a palavra que se forma é ao. Conseguem perceber que a preposição continua integral ali, completinha, todos os elementos, e a palavra, o artigo que eu juntei também está ali inteiro? Então, isso é um exemplo de combinação, tá? Já na contração, galera, vai haver alteração. Então, vamos olhar para o exemplo. Quando eu junto a preposição de mais o artigo a, forma a palavra da. Ou seja, o e da preposição de some e vira da. Então, a gente vai chamar essa junção de contração, porque houve alteração, tá? Na forma original da preposição. Aí um exemplo aqui de frase, com combinação e contração, a gente tem fui ao parque, voltei da escola. Então,
Se tiver um texto ou uma frase lá no teste pedindo para vocês identificarem as preposições, essas combinações ou contrações também são preposições, tá, galera? Ainda que estejam alteradas ou juntas com outra palavra, também são preposições. Então, é importante vocês reconhecê-las dessas formas, tá? Um outro exemplo aqui de combinação, né? A gente já viu que a gente consegue formar a preposição ao, juntando a preposição a com o artigo o. A gente também consegue formar a preposição aonde, juntando a preposição a com o advérbio de lugar onde. Mais exemplos de contração. A gente já viu que conseguimos formar a contração, a preposição da, contraindo de com o artigo a. A gente também consegue formar a preposição na, juntando a preposição em mais o artigo a. Ou então a preposição dele, juntando a preposição de mais o pronome ele. Então, todos esses aqui são exemplos de contração. E vou falar aqui mais alguns exemplos de contração que podem aparecer na prova. Pode aparecer numa, pode aparecer no, pode aparecer pela, ou então pelo, que é a junção de por mais artigo a ou mais artigo o, tá? Então, é importante vocês, quando virem a preposição combinada ou contraída com outra palavra, que vocês reconheçam também. Agora vamos falar um pouquinho de coesão e coerência. A coesão é o uso correto de conectivos para que o meu texto esteja bem fluido, bem conectado, tá? Que conectivos são esses, professora? O uso de conjunções, o uso de preposições, o uso de pronomes. Então, quando a gente fala de coesão, a gente fala de estrutura, tá? Quando a gente fala de coerência, a gente fala de lógica e clareza de ideias, ou seja, a gente está falando se um texto faz sentido de acordo com o que ele próprio diz ou não. Isso é coerência, a lógica interna de um texto, tá? Coesão. Vamos aos exemplos de coesão. Chovia muito, mas continuamos o passeio. Mas é uma conjunção aqui de adversidade, né? E ela garante que o texto esteja bem conectado, senão as frases iam ficar soltas. Olha, se eu tirasse o mais daqui, choveu muito, continuamos o passeio. A gente consegue perceber que falta algo ali. No caso, é o conectivo mais que garante a coesão, que o texto seja fluido, tá? Agora um exemplo de coerência. O sol estava forte, então passamos o protetor solar. Tá vendo que a ideia da primeira frase contribui com o sentido da segunda? Se o sol estava forte, logicamente a gente passa um protetor solar. O que seria incoerente, então? Se eu dissesse o sol estava forte, então pegamos um guarda-chuva. Gente, se o sol está forte, por quê? Qual o sentido tem em pegar um guarda-chuva? Não está chovendo, tá? Então, sobre coesão e coerência, é isso. Coesão é o uso de conectivos para que o texto esteja bem conectado, bem fluido, e a coerência é a lógica interna, é o sentido que aquele texto tem.